Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a nossa experiência diária com a Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena também. Uma grande santa que eu gosto bastante também. Uma santa que se tornou doutora da Igreja pelos seus escritos místicos, pelos seus ensinamentos para conduzir e ajudar a vida da Igreja. Uma mulher extremamente ousada que escreveu cartas para o Papa, pedindo a ele para que pudesse ser mais enérgico e tomar atitudes em relação a problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, uma mulher cheia de Deus, iluminada e conduzida pelo Espírito Santo. É bonito pensarmos que hoje a igreja ela é muito repleta, né? A maioria das pessoas que estão na igreja são mulheres, né? Algumas paróquias a gente até tem dificuldade de conseguir ter homens para fazerem as atividades, para desenvolverem. Então, as mulheres são a maioria, uma certa maioria na igreja hoje. E vemos que, na história da igreja, as mulheres nunca foram, talvez, a sua maioria, mas sempre tiveram um protagonismo quando foram cheias do Espírito Santo. Porque também não adianta nós termos muitas mulheres na igreja se forem qualquer tipo de mulher, se forem mulheres mundanas, mulheres cheias de si, cheias de vontade. Porque o que muda, o que transforma, porque você vê, uma só mulher, Santa Catarina de Sena, foi um grande impulso para a igreja, porque era uma mulher cheia do Espírito Santo. Então imagina se todas as mulheres que estão na igreja hoje fossem cheias do Espírito Santo. Imagina a revolução que não aconteceria na igreja, a revolução que não aconteceria no mundo. Mas muitas vezes as mulheres estão na igreja só para fugir de casa, para afagar o seu ego, para conseguir fazer algo que talvez ela não conseguiu fazer em outro lugar, né? Porque às vezes em casa ela tem um marido que não a trata bem, não deixa ela fazer muitas coisas. E na igreja elas chegam para serem dominadoras, para fazerem as coisas. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não só faz coisas, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Lembro ainda de ontem, né? Quando dizia que a sombra de Pedro curava. Então, ou seja, por onde ele passava, ficava um rastro da graça de Deus. Essa deve ser a característica das mulheres no dia de hoje. Você que é mulher que está assistindo esse vídeo, precisa ser uma mulher cheia de Deus para mudar e transformar a realidade a partir de Deus. Não é o que você faz que muda a realidade, mas é o que você é, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Então, hoje no mundo fala-se muito sobre o protagonismo da mulher. Mulheres protagonistas são mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres protagonistas são mulheres ousadas em Deus. Mulheres que não se deixam levar por esse ritmo de fofoca, de disse-me-disse, de falar dos outros, de fazer grupinho, de fazer panelinha, de excluir, né? Porque eu lembro, sexta-feira santa, a gente fazendo procissão, e aí tinha o andor de Nossa Senhora e o andor do Senhor dos Passos. Os homens estavam carregando o andor do Senhor dos Passos. Um chegava, botava a mão no ombro do outro e já trocava. Agora as mulheres eram uma brigalhada. Sexta-feira santa, procissão em silêncio, uma brigalhada. Ai, sou legal! A gente precisa que as mulheres sejam mais do que isso, né? Mais do que brigar para colocar um pedaço de madeira no ombro para segurar uma imagem, né? Nós precisamos de mulheres que queiram ser de Deus, que busquem a santidade. Isso não é só aqui não, estou falando dessa sexta-feira santa, mas de todas as paróquias que eu passei sempre era assim. Quando tinha só as mulheres, era uma briga, era confusão, era falando da outra. Para que isso? Seja cheia de Deus, e isso te basta. Às vezes a gente quer falar do outro para esconder alguma coisa que a gente está mal resolvido dentro de nós. Então, busquemos a Deus porque Ele resolve tudo que está dentro do nosso coração. Mas, agora vamos para os textos da liturgia de hoje. A primeira leitura
nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3 hoje, capítulo 2, na verdade, né? Não, capítulo 4, perdão, estou perdidinho. Hoje, então, capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, 2 é Pentecostes, pelo amor de Deus, 2 é Pentecostes. Capítulo 4, então vai falar desse desenrolar de Pentecostes, né? E a gente vai perceber que a liturgia desses dias, ela vai começar a dar uma catequese para a gente sobre o Espírito Santo, de alguma forma. Então a primeira leitura vai falar que eles eram uma multidão, era muita gente, mas tinha um só coração. Ou seja, não havia divisão, era só um só coração e uma só alma. Não havia divisão entre aquele povo, porque todos eles estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é como aquele que dá liga, né? Quando eu, por exemplo, vou comer feijão, boto muito feijão, a comida fica muito meio que aguada, né? Mas quando eu coloco um pouco de farinha, aí dá aquela liga, né? Faz aquela massa, dá um grumo, né? Esse é mais ou menos como se fosse o Espírito Santo, que é aquele que vai dar a liga nas coisas. Então a gente é como o feijão e o arroz, que juntos não se misturam muito, né? Assim, no máximo o feijão vai sujar um pouquinho o arroz. Mas quando eu boto farinha, a farinha dá aquela liga, faz até um concretinho, né? Até brinco que eu gosto de comer, quando eu vou comer, eu gosto de comer como se fosse um concretinho. Então, dá essa liga. Então é dessa maneira que a gente precisa pensar o Espírito Santo. Somos pessoas diferentes, que pensamos coisas diferentes, mas precisamos ir além das diferenças. Quanto mais nos abrimos ao Espírito Santo, porque é um único Espírito que conduz a igreja. Dizer também que não havia divisão entre eles, apesar de serem diferentes, é porque todos tinham um único objetivo, que era amar a Jesus, amar a igreja e chegar ao céu. Então, se dentro do meu grupo de pastoral, dentro da minha comunidade, do meu trabalho, da minha casa, nós somos pessoas diferentes, mas se todos temos um único objetivo, que é amar a Jesus, amar a igreja e querer o céu, tudo vai dar certo, porque a gente está caminhando no único objetivo. Não pode ter um objetivo de querer um sobressair sobre o outro, um querer aparecer mais, um querer ser melhor do que o outro. Não, todos nós somos iguais, frágeis, pecadores, mas que estamos buscando crescer em santidade, amar mais a Deus e a igreja. Por isso que eles se davam tão bem, por isso que não tinha briga e divisão, porque eles olhavam para um objetivo não pessoal, mas um objetivo de chegar ao céu. Não era o objetivo de se promover, não era o objetivo de se mostrar melhor que o outro, mas era o objetivo do céu. Eles também tinham tudo em comum, então, ou seja, não era nada para si. Então, não existia é meu, não existia é minha pastoral, não existia minha coordenação. Porque às vezes a gente ouve isso, né? Quando era minha coordenação era melhor. Não existe nada, é tudo para Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, para a graça de Deus. Então, ou seja, nós não temos nada e tudo é de Deus. Ninguém passava necessidade, pois todos dividiam o que tinham. Havia essa generosidade, havia essa marca da providência de Deus, que aquele que tinha um pouco mais passava e dividia para com o outro. Aquele que tinha um pouquinho mais dava para o outro. Aquele que tinha um pouquinho mais dividia e partilhava com os demais. A providência sempre se manifestava, porque quando há generosidade de coração, a providência se manifesta para abrir meu coração para doar para o outro, mas também abre o coração do outro para vir ao encontro da minha necessidade. Então, quando nós estamos em Deus, tudo vai se realizando, tudo vai se organizando, tudo vai se desenvolvendo. A gente não precisa ter muitas preocupações. Como que vai ser isso? Permaneçamos em Deus, que Deus vai realizando todas as coisas. Claro que a gente não pode ficar acomodado, né? Também tem esse elemento, que às vezes a gente pode achar, a providência de Deus vai agir, eu fico parado sem fazer nada. Não, eu preciso me colocar, rezar, até de certa forma partilhar com os irmãos da realidade que eu estou vivendo. E às vezes aquela partilha não é uma partilha interesseira, mas às vezes eu partilho, poxa, estava precisando de tal coisa. Aí aquela pessoa conhece alguém que pode ajudar e a providência de Deus se manifesta na minha vida. Então é assim também que acontece. Mas partilhas desinteressadas. Eu não posso me aproximar de alguém, eu vou falar com aquela pessoa ali porque ela vai me ajudar. Não. Mas partilhas desinteressadas, abrindo o coração, dividindo, colocando em comum também aquilo que são as necessidades que nós temos. E aí assim a providência de Deus também vai se manifestando. O Salmo responsorial vai dizer que quando o reinado é de Deus e não dos homens, as coisas acontecem. Então, ou seja, quando é Deus que está reinando, quando é Deus que é o Senhor, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, todas as coisas acontecem na nossa vida. Só que muitas vezes nós queremos ser os reis, nós queremos ser os dominadores, nós queremos ser os organizadores.
como eu estava falando de providência, muitas vezes a providência de Deus, a gente quer ser, nós queremos ser a providência de Deus. Ah, eu confio na providência de Deus, mas eu vou lá para resolver. Isso não é providência de Deus. Se eu estou indo resolver, se eu estou lançando mão dos meios que eu posso para aquilo se realizar, não é providência de Deus. Por exemplo, não tenho água em casa. E aí eu vou lá e pego um cano do vizinho e faço uma ligação, sem falar, sem pedir. Faço uma ligação para minha casa. Isso não é providência de Deus. Não, mas é porque o cano do vizinho está passando pela minha parede, eu só fiz Não, isso não é providência de Deus. Providência de Deus é quando Ele move todas as coisas para que as coisas se desenvolvam a meu favor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós chamamos de providência de Deus. Por exemplo, eu estou andando na rua e uma pessoa que está na minha frente assim, deixa cair R$50. E eu estou precisando de R$50 para pagar uma conta. Aí eu vou pegar aquele dinheiro dizendo que é providência de Deus? Claro que não. Porque eu vi de quem é, então é justo devolver. Então a providência de Deus, ela não pode ferir a justiça. A providência de Deus não pode ser pecaminosa, porque em Deus não há pecado. Então a providência de Deus não pode se chocar com roubo, com enganação, com ilusão, com burlar as leis. A providência de Deus, ela é íntegra. Então não podemos confundir. Às vezes a gente acha, não, foi providência de Deus. Cuidado. Também o Evangelho, aí vai continuar a catequese de Jesus com Nicodemos, né? Jesus está dando uma catequese para Nicodemos sobre o Espírito Santo, desde ontem, na segunda-feira. Então hoje ele vai falar, né, sobre o nascer do alto. O que significa? Eu ficava pensando hoje esse nascer do alto. Porque nascer do alto é nascer para as coisas do céu. É voltar o olhar, aumentar o desejo das coisas do céu. É viver uma vida com Deus. É viver uma vida segundo Jesus viveu, voltado para o céu. E aí, eu ficava pensando numa analogia, né? Porque o Espírito Santo ele vem do alto, né? Ele veio do alto da cruz, ele veio do alto do céu, do coração do Pai. E o Espírito Santo, ele nos enche. Só que ele só consegue nos encher se nós abandonarmos o pecado. O pecado é o que pesa em nós. Quantas vezes a gente não diz assim, nossa, esse pecado está me pesando na consciência? O pecado é o que pesa em nós. Então, quando nós abandonamos o pecado, que é aquilo que pesa, e nos enchemos do Espírito Santo, que é leve, isso aqui é uma analogia, tá? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, que é leve, nós nos tornamos como aquele balão de gás, hélio, que as crianças às vezes compram na rua, e se você não amarrar ou ficar segurando, quando solta ele, o que acontece? Sobe para o céu. Então, a nossa vida, quando formos mais cheios do Espírito Santo e tivermos menos pecado, nós vamos começar a subir ao mais alto do céu. O nosso coração, o nosso pensamento vai estar mais voltado para o céu. Isso é nascer do alto. É ter um coração mais voltado para Deus, mais voltado para o céu. Ser cheio do Espírito Santo e menos cheio de pecados. O Espírito Santo também é livre, porque ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E ele quer conduzir a cada um de nós, como cristãos verdadeiros, a essa liberdade. Como assim? A liberdade de estar desapegado a coisas, a lugares, a situações, para que ele possa nos conduzir para onde Deus quer. Nós não podemos ficar apegados, eu estou aqui e vou ficar aqui. Não, ninguém deve ficar, por exemplo, eu estou nesse trabalho, eu estou nessa pastoral, eu estou nesse serviço e eu nunca vou sair daqui. Mas será que o Espírito não quer te conduzir para um novo? Será que o Espírito não quer te conduzir para um outro lugar? Será que o Espírito não tem também da parte de Deus novos projetos para a sua vida? Então é essa liberdade de não estar apegados a cargos, a títulos, a lugares, a situações, porque nós precisamos viver essa liberdade do Espírito, deixar Deus nos conduzir para onde Ele quer que Ele possa nos levar. E aí termina dizendo que o Filho do Homem será um sinal. Duas coisas nessa catequese do Espírito Santo, como o Filho do Homem será um sinal. Em primeiro lugar, porque dele jorrou água e sangue. Quando ele foi elevado na cruz, jorrou água e sangue. Água e sangue, sinal dos sacramentos. Água, o batismo, sangue, a Eucaristia. E aí, quem é o promotor dos sacramentos? O Espírito Santo. Então, quando ele jorra sangue e água, ele também está jorrando, de alguma forma, uma graça do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz os sacramentos. Todos os sacramentos são ação do Espírito Santo. Se a gente for parar para ver, todo sacramento tem uma invocação do Espírito Santo. Na minha ordenação foi invocado o Espírito Santo sobre mim. Na Eucaristia, enviai o vosso Espírito Santo. Na unção dos enfermos, que pelo Espírito Santo a pessoa seja curada. Na confissão, também tem a invocação do Espírito Santo. Todos os sacramentos. No matrimônio tem a bênção que invoca o Espírito Santo. Todos os sacramentos vão ter essa epíclese, que se chama, que é o derramamento, o clamor, o pedido para que o Espírito Santo faça a obra.
Então, ele é um sinal da obra do Espírito Santo que brota do coração de Jesus. E também porque ele vai dizer que quem nele crê terá a vida eterna. Ou seja, e crer é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a crer. O Espírito Santo, porque também, em outro momento, Jesus vai dizer, é o Espírito que nos faz reconhecer Jesus como Senhor. Então, ou seja, é o Espírito que leva a acreditar verdadeiramente em Deus. Os discípulos não haviam acreditado e entendido tudo que Jesus havia feito, mas quando veio o Espírito Santo, tudo ficou claro para eles. Então, acreditar, abandonar-se, confiar, também é obra do Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade de acreditar, está numa crise de fé, está numa crise de esperança, está numa crise de não conseguir se abandonar em Deus, você precisa clamar o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos conduz ao abandono, é o Espírito Santo que nos conduz ao desapego, é o Espírito Santo que nos faz livres. Então, clame o Espírito Santo, suplique essa presença e peça a Deus para que você seja verdadeiramente livre e desapegado, corações voltados para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.